Oi, me chamo Aniele, trabalho na Escola Maria Madalena e estou aqui para trabalhar com vocês mais um descritor da nossa língua portuguesa, o D4. Preparem seus materiais, vamos lá? Para início de conversa, você precisa saber o que essa habilidade requer de você enquanto aluno. Primeiro, ele faz parte do tópico 2, da nossa matriz de referência, pela qual os professores trabalham com vocês, certo? O D4, ele requer que você estabeleça uma relação tanto de elementos verbais, que é a escrita, e também de elementos não verbais, que são os elementos gráficos, visuais, né? Imagens, gráficos, tabelas. Ah, mas Daniela, nós estamos falando da língua portuguesa e você já está falando de gráfico, e eu vejo muito gráfico na matemática. Mas aí são interessantes também, tanto da língua portuguesa quanto da matemática. A língua portuguesa, ela é necessária para todas as outras disciplinas. E nós precisamos, tanto da matemática também, exercer uma interpretação de gráficos. Esse descritor requer também essa interpretação de elementos gráficos, elementos não verbais como imagens, mapas e dentre outros, certo? E esses elementos verbais, a linguagem, tanto falada quanto a escrita. Vamos passar adiante. Para que consiga conquistar essa habilidade, você precisa, primeiro, realizar a leitura conjunta do texto, tanto verbal quanto não verbal. Se esse texto for só verbal, ou seja, só escrito ou só falado, você tem também que interpretar. Se exigir uma relação, ou seja, tanto houver a escrita como a imagem, vai requerer uma percepção bem maior de você. Entender de maneira abrangente texto como história em quadrinhos, devido à recorrência desse gênero, desde os anos iniciais de aprendizagem, tratando-se especificamente do suporte apresentado. Por quê? Em toda e qualquer questão, você tem tanto o suporte, que são exatamente esses elementos de escrita, elementos de fala, elementos visuais, de imagem. Esses são o suporte da questão que lhe ajuda a resolver a questão, certo? Nós também temos os comandos, que é o que ele quer de você, o que ele está pedindo a você, certo? Então, você precisa ter familiaridade com os personagens também desses elementos de história em quadrinhos, né? Como, por exemplo, que elementos são esses? Que personagens são esses? São os personagens de gibis, a Turma da Mônica, Garfield, H, a Mafalda, que são personagens de histórias em quadrinhos que, dentro da história em quadrinho, eles têm uma função em si, seja de humor, seja de ironia, seja de criticidade, enfim. Então, para que você tenha uma habilidade, consiga conquistar e consiga verificar logo o gabarito da questão, todos esses componentes são importantes. Interpretar as expressões dos personagens, perceber as ações, juntamente com as falas dos balões, e relacionar esses elementos aos que constituem o cenário, bem como a narrativa em sua totalidade. Aqui vai estar ficando um pouco estranho para você, mas quando você for para a questão, você vai entender isso. Inicialmente, a interpretação, certo? Você precisa ter uma percepção além do que está no texto. Depois, você tem que analisar quais são os personagens dessa história, né? É uma história em quadrinho? É um gibi? É uma tirinha? É um cartoon? Então, que elementos, que personagens fazem parte dessa história? São elementos que têm um teor mais de humor, de ironia? Então, tem que perceber isso aí também. Que elementos faciais? Qual a expressão dele, facial? É uma expressão de anseio, dúvida, medo, né? Surpresa? Então, todos esses elementos, esses componentes, ajudam a você a entender a questão, a compreender a questão e chegar ao gabarito. Vamos passar adiante. Primeiro, vamos entender o que é interpretação. Porque eu já falei que vai exigir de você uma interpretação. Interpretar é uma ação que requer um sentido de algo, atribuição e explicação. Ou seja, o que você vai precisar é fazer uma leitura
e percepção do que está ali. Não vai estar dentro do texto, e sim você vai ter que deduzir além do que está ali. Você vai precisar interpretar, ou seja, pensar. O que são os elementos verbais? Se eu sei que essa habilidade, ela quer que você interprete elementos verbais, quer que você interprete elementos não verbais e quer que você faça uma relação desses elementos verbais e não verbais. Eu já antecedi para vocês um pouco o que é e agora eu vou explicar com mais um cuidado, certo? Os elementos verbais é a própria escrita. Eu não necessito de elementos visuais, de uma tabela, de um gráfico, de uma imagem, para me estabelecer um sentido no texto, certo? É o uso da escrita ou da fala por meio da comunicação, certo? A palavra, o código propriamente dito, certo? Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada, a forma pela qual nos comunicamos. A linguagem verbal é a forma de comunicação mais presente em nosso cotidiano, pois através dela expomos aos outros as nossas ideias e pensamento. Esses são os elementos verbais de um texto, a escrita ou a fala. Agora, nós vamos para os elementos não verbais. Os elementos não verbais, ele também faz parte dessa comunicação, só que ela é uma linguagem mais imagética, ou seja, ela é visual. E também pode ser, às vezes, até sonora, certo? Por exemplo, aqui eu quero dar um comunicado. Eu não tenho nenhuma escrita nessa imagem. Eu não tenho dizendo comunicado, eu não tenho a palavra aviso, mas eu interpreto que é um aviso pela imagem do alto-falante, certo? Então, ali já há uma interpretação de que é um aviso. Não precisa nem ter a palavra. Isso aqui é um elemento não verbal e eu já exerci uma interpretação sobre ele. É uma forma de comunicação onde eu uso a simbologia. Não preciso uso da escrita. Onde eu posso encontrar esses elementos não verbais? Em placas, figuras, gestos, cores, sons, signos, tanto visuais quanto sensoriais, certo? E aqui está dizendo que a imagem hablada é um exemplo de elemento não verbal, pois não utiliza do código escrito para transmitir o conteúdo. Esse sinal demonstra o quê? Aviso, atenção. Entenderam o que é elemento não verbal? Pois vamos prosseguir. Agora, eu preciso que você compreenda, né, a interferência dos dois, a relação dos dois. Eu já descobri o que é o verbal separado e o que é o não verbal separado. Agora, eu preciso que você tente estabelecer quando os dois estão juntos. Aqui nós temos um gráfico, que é um gráfico que nós utilizamos na Escola Maria Madalena, certo? Do acompanhamento de atividades realizadas pelos alunos, certo? Nesse gráfico aqui, ele tinha, né, não coloquei aqui, mas ele tinha acompanhamento do consolidado de atividades realizadas pelos alunos, atividades remotas, certo? Então aqui eu já, através do enunciado, já dá para me fazer uma interpretação. Eu tenho aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ou seja, existe uma escrita, né? Para me compreender que o azul é a semana 1, que a semana 2 é o verde. Então, aqui é a relação do elemento tanto visual quanto do elemento escrito para que eu consiga estabelecer uma interpretação dessa imagem, desse suporte, certo? Se fosse uma questão e pedisse para você verificar qual a turma que tem maior percentual de atividades realizadas na semana 4, que é aqui, eu teria que ver através do gráfico qual é a turma. No caso, eu ia ver que é o quê? A turma do 9º ano é, certo? Então, aqui, o elemento tanto visual quanto o elemento escrito me ajudou a fazer essa interpretação, junto com o comando, né? Que o comando seria o quê? Qual é a turma, né, da Escola Maria Madalena que conseguiu uma maior porcentagem, né, na semana 4 de atividades remotas realizadas, certo? Então, aqui seria uma questão para você tentar interpretar, que exigiria interpretação, né, de gráfico, certo? Uma análise da escrita e ainda uma análise do comando.
Essa escrita e esse gráfico juntos eu chamo de suporte da questão, certo? E aqui eu ainda coloquei para vocês o uso da imagem do alto-falante com a escrita aviso. Naquela anterior, quando eu usei só o alto-falante, não tinha escrito, então por isso que era não verbal. Agora eu estou usando tanto a escrita aviso como a imagem do alto-falante para que você consiga estabelecer essa relação e saiba que eu estou querendo fazer um comunicado, certo? Aqui, a linguagem pode ser ainda verbal e não verbal simultaneamente, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo, como nos casos das charges, gráficos, tabelas e enunciados publicitários, anúncios publicitários. Compreenderam?